Samuel, o seu comentário e seja objetivo em 1 minuto, tá, Samuel? Tá ok? Samuel? Posso falar? Pode? Tá ok? Posso falar? Pode. Tem um filme do Tom Cruise, Missão Impossível, que foi aos cinemas aqui. E as pessoas retratam muito bem a proeza que ele conseguiu. Na situação do Bolsonaro, é o mesmo sentido, só que no aspecto avesso. Ele está inelegível, 8 anos, até 2030, ele está impossibilitado de disputar as eleições para presidente da República. E mesmo se fosse disputar, eu duvido muito que ele conseguisse, ao menos, chegar no segundo turno, porque cada patriota desse que foi preso, abduzido por um surto psicótico coletivo, será um cabo eleitoral contrário ao Bolsonaro, caso ele venha disputar a eleição em 2034 ou 32. Muito bem. Frota, seu comentário aí sobre a fala do senhor ex-presidente da República. O que ele falou é o que está mais claro, né? Hoje a gente está vivendo aí uma ditadura, que eu sempre falo, né? Que antes era uma coisa mais tímida, mais velada, hoje não, está escancarada. O que ele fez demais? Se você parar para pensar qual é a gravidade, o que Bolsonaro fez para ficar inelegível? Ele se reuniu na Alvorada com embaixadores, questionou, criticou as urnas. Olha, questionar urnas. O próprio Alexandre de Moraes tem vídeo dele gravando que houve erro em várias urnas, só que ele tentou minimizar, falou que isso não causou nenhum impacto, isso não mudaria o resultado. Ou seja, ele reconheceu que existe a possibilidade de erro. Agora, afirmar uma pessoa num país que era para ser democrático, né, que eles tanto pregam a democracia, que democracia? Onde está a democracia quando você tira do páreo de qualquer possibilidade de disputar uma eleição uma pessoa que é agraciada pela população, presidente mais popular da história do Brasil? Ou seja, se isso não é medo, Samuel, se isso não é medo do PT de enfrentar novamente o Bolsonaro, eu não sei o que é. Agora, é óbvio, né? Todos esses países que ele mencionou, Nicarágua, que prendeu, disputou, Daniel Ortega disputou a eleição da seguinte forma: eram 9 pessoas para disputar as eleições, 8 ele prendeu, mandou prender, e 1, para não ser preso, fugiu do país. É dessa forma que eles agem. Quando eles não conseguem ganhar democraticamente, eles vão denegrir a imagem, eles vão falar mal, eles vão manchar a imagem da pessoa, que foi o que fizeram com o Bolsonaro, tentar colocar ele em descrédito para eles poderem crescer. É um jogo sujo. Infelizmente, eles estão articulados, é um sistema articulado para tentar proibir, para tentar cancelar o bolsonarismo. Bolsonarismo é muito maior do que Bolsonaro. Bolsonaro é um símbolo da direita, uma pessoa que fez despertar aquilo que estava adormecido em muita gente, que é aquele desejo, aquele patriotismo. Pautas da direita hoje estão em evidência, mas isso não vai morrer, isso não adianta. A esquerda vai tentar, como eles estão tentando. O que Dallagnol fez? O que Moro fez? Não, eles brigaram, eles foram contra a corrupção, eles combateram a corrupção. Então hoje existe essa inversão. Quem combateu a corrupção está sendo perseguido, e aqueles que praticaram a corrupção estão sendo postos em liberdade, como aquele lá do Rio de Janeiro, ex-governador do Rio de Janeiro, que pegou quase 400 anos de Sérgio Cabral, agora está aí, está sendo até homenageado. Olha como as coisas estão sendo viradas do avesso, está tudo errado. Então, o Bolsonaro, a fala dele é exatamente isso que está acontecendo. É uma perseguição, essa perseguição não vai acabar, não é só ele, é todas as pessoas que se insurgirem contra esse sistema, eles vão dar um jeito de calar. O horário está bem complicado. Sobre a fala do senhor ex-presidente da República. Olha só, a Bolsa de Valores de São Paulo operou a mais de 120 mil pontos ontem, hoje 122 mil pontos. O dólar chegou a 4,72, que já acontecia há muito tempo. Hoje a Fitch Ratings aumentou a nota do Brasil nessas negociações do mercado internacional. Hoje saiu a prévia da inflação de julho, apontando novamente deflação para o mês. Junho teve deflação de 0,08 e hoje indica uma deflação de 0,07. Como eu sei, Cícero, que não foi você que pauta essas coisas, você corre do Zezinho, né? Qual é a relevância da fala desse senhor?
porque ele já era uma figura irrelevante quando estava no cargo, né? Colocar a fala dele para a gente comentar é simplesmente tentar dar repercussão numa coisa absolutamente sem importância nenhuma, né? Então, o Zezinho ele fica pautando essas coisas aí para deixar o Bolsonaro em evidência. O país caminha bem, acabamos de aprovar a reforma tributária depois de 30 anos. A pergunta que eu faço é qual é a relevância da fala desse senhor, porque é pura mentira. Ele mentia durante todo o exercício da presidência, né? Agora, fora da presidência, continua mentindo, não tem o que falar, né? A única coisa que eu pergunto é qual é a relevância da fala desse senhor hoje, né? Na fila do pão, né? É um negócio absurdo isso. Muito bem. Jesuíno, por favor, um minuto para a sua opinião aí sobre esse tema. É bom, né, ouvir os debates, ouvir os debatedores, né? Assim, eu volto a dizer que a esquerda, o Supremo, está fazendo a mesma coisa que fizeram com o Lula. A diferença é que Lula não quis sair de HC e falou que sairia pela porta da frente e ficou mais de um ano preso. Bolsonaro, doutor Frota, infelizmente, falou muita besteira e cometeu, sim, diversos crimes, instigando, inclusive, várias pessoas a cometer atentado contra a ordem democrática. Dizer que o senador Moro e o ex-deputado da Atlanol lá também não agiu de forma indevida no processo, aí é realmente a gente rasgar o Código de Processo Penal. Tá? Isso é fato. Eu quero dizer que se eu estivesse na condição, ali orientando a base do PT, eu liberaria o Bolsonaro para ser presidente. Ocorre que nós temos normas que devem ser cumpridas. Agora, a penalidade dele está sendo a mesma também de querer falar assim, olha, quem for contra agora o PT vai sofrer as mesmas consequências que o então presidente agora Lula sofreu. Então isso é algo que nos deixa muito triste, nos deixa muito preocupado. Você assistindo aqui a cassação do Walter Queiroz, o prefeito lá de Candeias do Jamari, por uma situação, sabe, que a gente vê que pode botar nos 52 municípios, fazer uma varredura, que você vai encontrar atos totalmente ilegais, totalmente que afronta a própria norma, a lei orgânica do município, e nem por isso está sendo cassado. Estão criando, assim, de uma forma esdrúxula, tirar o mandato de um representante que foi legitimado pelo povo. É isso que a gente fica preocupado. Amanhã, pronto, vamos começar a caçar porque o cara não deu aquilo que eles querem. Esse processo ficou 39 dias parado. Parado porque o Valteir estava no mandato. Se afastou, começou a andar. E hoje era a data fatal. Eu estou falando isso que agora ele comentou, e vocês estão trazendo toda hora à tona aqui na tela a questão do afastamento do prefeito Walter Queiroz, que pode ser cassado. Agora, vamos startar o processo que está sendo apurada a conduta dele quanto a uma operação que ocorreu lá no município de Candeias. Esse sim, esse acredito que deve ser plausível. E se tiver materialidade, se tiver prova, caça. Caça, isso sim. Então, Cícero, a gente fica muito voltando à fala do ex-presidente Lula, do ex-presidente Bolsonaro, que ele, se continuar com essa fala, continuar instigando, meu amigo, ele não volta mais nunca mais a ser nada aqui no país. Ele vai ser esquecido, ele vai ser amargado. Porque bem disse aqui o Ramon Canjuí, aqueles que são contra, aqueles que realmente só fazem uma política de querer torcer contra o país, não tem a coragem e a virtude de dizer que o Brasil está mudando, sim. Nós temos políticas do governo PT que está dando certo. Ah, não, diminuiu, mas a gente vai se arrebentar na frente. Meu amigo, a gente tem que pensar no hoje. Combustível baixou, alimentação baixou, então a energia baixou, muitas coisas estão fluindo, o dólar baixou, o que mais que tu quer? Então muitas coisas estão acontecendo. Agora, o que nós podemos ficar preocupados é que amanhã ou depois estoure aí denúncias de corrupção, a qual aconteceu no governo, seja da Dilma, seja também do presidente Lula no segundo mandato. Muito bem, só para dar um reforço no seu comentário, Jesuíno, não é sair nos 52 municípios, tá? Para investigar a corrupção. 50, tá? Porque 2 já estão sendo investigados. No caso, o Valteir e o prefeito de Paraná, o Esaú Fonseca, que também está afastado do cargo por suspeita de irregularidade. O Cujuí pediu 30 segundos, o Ricardo também, vamos lá. Essa reflexão que o Jesuíno fez ela é interessante, porque o marco inicial dessa ruptura institucional,
onde o poder político ele suplanta a norma jurídica, se deu no golpe contra a presidenta Dilma. Ali você rasgou todo o processo legal e instituiu um processo de força para deposição de mandatários que não rezassem na cartilha da maioria do parlamento. É isso. Então, ali, nós estamos, na verdade, nesse momento, eu entendo, num freio de arrumação, de tentar voltar à normalidade. Eu acho que vai demorar um pouco, viu, Josino? Eu acho que o que aconteceu em 2016 é algo muito grave, porque ele rompeu o tecido da institucionalidade. Pode falar o que quiser da presidenta Dilma, mas dizer que havia motivo para caçar o mandato dela, não havia, todo mundo sabe disso. O próprio ex-senador de Rondônia, Gugax, que votou lá, ele sai da sessão dizendo ela não cometeu crime de responsabilidade, mas não tinha condição política. Ora, se você não respeita os pilares, o braço jurídico e o braço político, e faz um ato de força política, que é o que foi feito para depor Dilma, isso se espalhou por todos os lugares. E vai demorar, eu acho que mais aí umas 2 legislaturas para que o freio de arrumação volte e a normalidade institucional seja restituída. 30 segundos, Ricardo. Eu não sei que essas coisas que estão baixando, eu queria ver qual foi a política de governo que fez baixar preço de alguma coisa. Eu queria saber qual foi o imposto, que alguém pudesse me falar, o governo federal abaixou o imposto tal para os itens da cesta básica diminuir, para a carne baixar, qual foi a medida do governo? Porque esse governo, eu acho que eles não sabem aqui, que já está com déficit de mais de 200 bilhões. A nossa dívida interna, que tá em 6 trilhões e 200 bilhões, está aumentando nesse governo, porque esse governo ele gasta muito, as contas não estão fechando, porque a receita não está dando conta de pagar as despesas. Então eu não sei onde que está essa maravilha, esse mundo maravilhoso que aconteceu. Bolsonaro naquela época, a gasolina chegou a estar, beleza, era porque lá no exterior a gasolina estava muito maior do que estava no Brasil. O Brasil ainda, com todo aquele aumento, ainda era um dos mais baratos do mundo. Isso ninguém fala. Ninguém fala que a gente pegou uma pandemia que esse governo não pegou. Ninguém fala que a gente pegou uma crise hídrica que esse governo não pegou. Ninguém fala que a gente pegou um desastre de Brumadinho que esse governo não pegou. Ninguém fala de da guerra que o governo Bolsonaro, que esse governo não pegou. Então, assim, é difícil querer comparar um governo que deixou superávit primário, que deixou dinheiro para esse atual governo gastar, e dizer que foi ruim, as coisas estão barateando, as coisas. Eu quero ver você que está aí na sua casa e ver o que mudou. Fala, nossa, tá mil maravilha, porque eu vejo o povo reclamar, eu vejo nordestino gravando vídeo, olha, tá pior, tá pior. Então esse mundo de ilusão que criam aqui é para tentar convencer, porque isso eles são bons. Isso eu confesso. Conclua, Ricardo. Quanto mais você fala 30 bem, segundos. mais dá a conotação de que tá tudo a mil maravilhas, mas você sabe que não tá. Fala, Samuel, 30 Só uma segundos. coisa, eu acho que deviam dar o telefone da Fitch Ratings pro Ricardo para ele ligar lá, porque a avaliação deles é em cima da base macroeconômica do Brasil. Foi com base nisso que a agência de risco aumentou a nota brasileira. Eles precisam ouvir o Ricardo, vai ser muito importante para eles. 30 segundos, Samuel. O interessante de tudo aqui é a gente ver a pluralidade de ideias ou devaneios, né? A gente viu aqui o ex-deputado Jesuíno, né, que não é nada simpático ao governo PT, governo Lula, mas reconhecendo que o Brasil está no caminho certo. Agora, figuras caricatas, né, na iminência de querer tal, polarizar a situação, dizer que a vida melhorou, basta a gente sair ao supermercado. Eu acho que o fato do presidente Lula fazer menos verborreia do que o Bolsonaro fez nos últimos 4 anos, possibilita que o Brasil tenha uma segurança jurídica minimamente necessária, onde o próprio Arthur Lira, que é uma figura do Centrão, o Rodrigo Pacheco, trabalha em harmonia com o ministro da Fazenda e Economia, Fernando Haddad, que está dando baile, calando a boca de todo mundo, batendo todos os recordes e conseguindo essa proeza, que foi de viabilizar de forma limpa e cristalina, com ampla maioria, a reforma tributária, que consequentemente será votada no Senado Federal.